Bom dia para você que está em casa. Bom dia, família. Bom dia. Bom dia, irmã Beth. Bom dia, professora Paula. Tudo bem? Sim. Bom dia para você que está em casa. E bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Que especial, né? Hoje, primeiro dia da semana, dia que Deus está nos dando uma semana nova, que coisa boa. Que tal a gente falar com Ele e pedir a Ele as bênçãos para esta semana? Sim, né? Já vamos começar a semana com as bênçãos de Deus. Sim. Vamos orar? Sim. A senhora ora por nós, irmã Beth? Pai nosso que estás no céu, que santificado seja o seu nome, Senhor. Amém. Nesse momento, que tudo que façamos aqui seja para sua honra e glória, ó Pai. Nos abençoe, nos dê um estudo, Senhor, que possamos entendê-lo e levar à frente, Senhor. Que todos que estão em casa assistindo esse vídeo possam anunciá-lo também, Senhor, e levar a sua palavra. Nos abençoe, nos guarde. É isso que lhe pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E para nossa semana ficar mais alegre, mais feliz, nós vamos cantar o hino 226. É manhã no coração. Vamos cantar? Amém. Que seja amanhã no coração de todos que estão aqui nos escutando, né? Sim. E agora, irmã Beth, vamos decorar então o nosso versinho, repetir
Sim, vamos decorar para gravar ao nosso coração e ter esse verso para falar durante o dia, em todos os momentos, para nos alegrar e lembrarmos de Deus. Sim, e onde está o nosso verso? Em Mateus 24, 24. Então vamos lá no 3? 1, 2, 3. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. Que verso importante, não é, irmã Beth? Sim, muito importante. Que diz que vão fazer sinais e prodígios, né, para enganar. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Por isso, quem estuda a Bíblia não vai ser enganado. Continue estudando e fique com o estudo. E até depois. Até a próxima. Um bom dia para você. Olá, queridos, bom dia! Há quantos anos estamos juntos, não é? Quantos dias passamos estudando o ano bíblico? Quantas vezes entrando na sua casa? Que privilégio poder hoje abrir a Bíblia com vocês com um assunto tão importante. Esdras, Neemias, reconstrução do templo, oposição e livramento de Deus. Pega a sua Bíblia comigo, eu quero ler com você uma coisa importantíssima que está aqui no capítulo 4, que é o nosso assunto de hoje, 4, 5 e 6. Que impressionante! Você já percebeu que todas as vezes que Satanás se posiciona contra os filhos de Deus, contra aquilo que Deus tem como plano, logo o Senhor Deus dá um livramento fantástico, você já notou isso? Mas você já percebeu que Satanás usa sempre as mesmas armas? Eu quero que você pense nisso. Satanás usa sempre as mesmas armas. Quem? Pessoas que estão disponíveis para serem usadas por ele. Que coisa terrível! Inveja, ódio, ciúme, desejo de atrapalhar. Na verdade, as pessoas acabam ficando nas mãos do inimigo e o inimigo as usa para atrapalhar o plano de Deus. Dá uma olhadinha o que aconteceu aqui, oposição à reconstrução. Estávamos reconstruindo, nosso povo estava reconstruindo Jerusalém, os muros, as cidades, e olha o que acontece no verso 5 do capítulo 4. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano durante todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Você já parou para pensar sobre isso? Primeiro, gente que se permite ser alugada para fazer o mal. Outra gente que maquina um jeito de estragar, de estraçalhar a vida do outro. E o triste é que nesse capítulo 4 termina de uma forma muito terrível e trágica, né? Esse capítulo é altamente significativo porque o capítulo trata de um povo tentando estragar as coisas de Deus e levantando calúnias. Fizeram uma carta por baixo do pano para o rei leu e tomou partido contrário ao povo de Deus. E dá uma olhada o que diz aqui no verso 23 e 24. Logo que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum, Sinsai, o escrivão e seus companheiros foram apressadamente a Jerusalém aos judeus e impediram a força e com violência. Porque estes homens tinham mandado uma carta para o rei dizendo: olha, esta é uma cidade perversa que eles estão tentando levantar. Procura aí nos anais da história para você ver como eles fizeram coisas terríveis no passado. Veja isso. Você já parou para pensar que através de coisas que aconteceram, Satanás pode torcer uma situação para tentar estragar o plano de Deus e trazer vergonha sobre os filhos do Senhor, sobre a obra que eles estão fazendo?
não foi diferente nessa época. Satanás tem sempre a mesma maneira. Mas o Senhor Deus se levanta. E no capítulo 5, os 5 e 6, né? Dario dá um decreto aqui para que a construção seja levantada e repensa melhor sobre a situação. Artaxerxes foi enganado, mas Dario se levanta, usado por Deus para colocar as coisas no lugar. E o que é que o Senhor Deus nos mostra? Olha que coisa linda. Celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias com alegria, porque o Senhor tinha alegrado e mudado o coração do rei da Síria em favor deles, para ajudá-los na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Olha que coisa fantástica. Não sem lutas, mas a obra de Deus será levantada. Não sem lutas, mas a obra de Deus é levantada no planeta Terra. Não é fantástico isso? Agora olhe, por favor, vamos lá para o capítulo 50 do livro Profetas e Reis, que tem algo fabuloso ali. Esdras, o sacerdote escriba. Eu vinha no avião lendo sobre isso e tomei um susto de ver quanta coisa bonita. Eu marquei aqui no meu livrão. Olha só, sei que meu livrão está meio quebrado, né? Meio estourado, mas eu marquei aqui tantos detalhes. Quem era Esdras? Que coisa muito bonita, que coisa linda. Você sabe que Artaxerxes foi um rei muito importante para o povo de Deus, principalmente na data de 457 a.C. Foi ele que assinou o decreto, não é? E nós precisamos pensar sobre isso. E eu clamo a você que corra atrás, faça um estudo só sobre esse decreto. Tem muito a ver com o nosso povo e é o início das 2.300 tardes e manhãs. Mas quem era ele? Esse homem, Artaxerxes, foi muito usado por Deus, ele esteve envolvido em muitas situações relacionadas ao nosso povo e era amigo pessoal de Esdras e Neemias. Quem era Esdras? O estudo de hoje nos disse que Esdras era um verdadeiro cristão. A experiência de Esdras, enquanto vivia entre os judeus que permaneceram em Babilônia, foi tão excepcional que atraiu a favorável atenção do rei Artaxerxes, com quem ele falou livremente com respeito ao poder de Deus do céu e o propósito divino de voltar os judeus para Jerusalém. Mas quem era ele? De onde ele veio? Eu preciso dizer uma coisa para vocês. Ele era da família de Arão. Era um daqueles que havia sido criado dentro da espiritualidade, estava familiarizado com os livros do Senhor, envolvido com as coisas, mas ele sabia que tinha mais, envolvido com as coisas de Deus. Ele falou: eu quero mais, Senhor, eu quero buscar da tua presença, quero buscar o que o Senhor deseja. E foi estudar, e foi orar, e foi consagrar sua vida, e o Senhor o abençoou. O Senhor aumentou em muito a capacidade dele, e ele se tornou um grande professor do povo de Israel. Nele começou grandes reparos entre o povo do Senhor. Os primeiros reparos que ele fez foi fazendo o povo estudar sua história. Olha que coisa linda. Você sabe a história do povo de Deus? Que na verdade é a história do seu povo e que na verdade é a história de Deus? A história do povo do Senhor é a história de Deus. Olha que coisa linda, e é a sua história, porque você foi recebido dentro deste povo, no meio deste povo, para ser como um deles. Não é fantástico? Você sabe a história? Você sabe o que foi que aconteceu? Essa parte é muito importante. E foi isso que Esdras estudou e chamou o povo para que estudassem junto. O coração de Esdras foi tocado ao estudar e experimentou uma nova e completa conversão. E se determinou dominar os registros da história sagrada para que pudesse usar este conhecimento de modo a levar bênção e luz a seu povo. Gente, foi uma coisa linda. Ele procurou alcançar um coração reto e ele procurou, com essa verdadeira santificação, alcançar o povo de Deus. Mas quem estava de olho nele? O rei. O rei estava de olho e falou: este é um grande cristão, e o ajudou em tudo. Gente, que coisa boa um dos nossos, da nossa família, chamar a atenção pela bondade e pelo cristianismo. Chamar a atenção por fazer coisas boas. Esdras tornou-se o porta-voz de Deus, educando nos princípios do governo do céu aqueles que estavam ao seu redor. E ele convocou o povo: vamos a Jerusalém, vamos ajudar a fazer funcionar. Esforçou-se por ensinar ao povo e chamou o povo para que o povo estivesse ali com ele. O comportamento exemplar e sábio de Esdras fez com que o rei aceitasse suas reivindicações. Como é bom conseguir alguma coisa do jeito certo.
Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Conseguir alguma coisa que nós desejamos e precisamos do jeito certo. O que significa isso? Você pode conseguir pela força, você pode conseguir pela adulação, você pode conseguir por raiva, por briga, por coerção, brigando com alguém, humilhando alguém, mas conseguir do jeito certo, só os cristãos. E foi o que Esdras conseguiu. Qual era o jeito certo? Com admiração pelo seu comportamento, pela maneira como vivia. E como é que Artaxerxes se referia a Esdras? Olha a carta que ele tinha escrevido. Artaxerxes se refere a Esdras como sacerdote Esdras, o escriba das palavras do mandamento do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel, escriba da lei do Deus dos céus. O rei uniu-se com seus conselheiros em oferecer livremente ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, e em acréscimo tomou providência no sentido de enfrentar muitas despesas pesadas, ordenando que fossem pagas na casa dos tesouros do rei. Que interessante. Olha, eu vou te dizer, o que a obra de Deus precisa é de gente que queira se colocar do lado do Senhor, oferecer-se como libação, como sacrifício vivo, para que Deus possa tomar e levantar a sua obra nessa terra. Esdras então chama o povo e pede para o povo ajudar, mas ele fica muito impressionado que vem pouca gente, quase ninguém, era desesperadamente pequeno. Era um desapontamento a quantidade de gente que veio ajudar. E vocês sabem que a gente não precisa ir muito longe para pensar sobre isso. Quando eu faço os apelos para virem para a escola de profetas, terminar o trabalho de Deus, sempre muito pouca gente se inscreve. As pessoas que querem fazer o trabalho de verdade, muito pouco. A maior parte querem vir para ter algum momento de sossego, morar no campo, aprender da Bíblia, mas não querem o trabalho realmente, o sofrimento de ir lá e levantar os muros, restaurar as obras do Senhor, fazer dar certo a obra de Deus, entendeu? E para isso é exigido sofrimento. É preciso apanhar muito diante do Senhor. Satanás judia de quem vai fazer esse trabalho. E pouca gente quer isso, né? Ele ficou impressionado que pouquíssima gente veio ao chamado que ele fez, e principalmente porque os levitas não vieram. Quem eram os levitas? Gente especial, transformada e trabalhada para servir ao Senhor, separada para o serviço santo. Mas eles estavam cômodos, tinham feito suas casas, arrumado o seu trabalho, lá estavam eles já servindo ao Senhor na parte que Deus tinha já restabelecido. Não vou precisar fazer esse trabalho não, é melhor não sair do meu conforto. O povo também, não queriam, eles amavam a tranquilidade e o conforto e sentiam-se satisfeitos por permanecer onde estavam. As obras do Senhor não precisa tanto essa pressa. Entende o que eu estou lhe dizendo? E ele pega e luta e vai atrás. Lá vai Esdras, luta com o povo, luta implorando e pedindo ajuda, pedindo que lhes deem ajuda. Alguns levitas vieram e com esse povo saiu Esdras em direção a Jerusalém, não sem antes apregoar um jejum entre o povo. E ele foi todos aqueles dias, meses, em viagem para Jerusalém, clamando a Deus, buscando ao Senhor em consagração, em santificação, pedindo: Senhor, me ajude ao chegar lá, na cidade que está em construção, para ajudarmos e fazermos o trabalho que o Senhor quer que seja feito, mas que a gente chegue lá em completa santificação. Aquele tempo que eles demoraram do local onde estavam até a cidade, esses meses que passaram junto com Esdras foram suficientes para renovar o fôlego de Deus no coração deles, e eles chegaram lá cheios de vida. Você gostaria também de que isso acontecesse com você, que você fosse um ajudante das coisas de Deus, um ajudante do povo do Senhor, um fortalecedor dos braços daqueles que são levados na frente da batalha do Deus eterno? Você gostaria? Pois isso, e para isso é que estamos aqui. A razão de Deus é essa.
eu não posso deixar de fazer um apelo para a sua vida. Em nome de Deus, pelo poder do Senhor, não se deixe ser usado pelo inimigo para criar intriga, para criar problema no meio do povo do Senhor. Tenha discernimento celestial para ver o que é certo, o que é errado, e se for errado, se tiver algo errado no meio do nosso povo, saber agir do jeito certo, trabalhar do jeito certo, é o que vamos ver amanhã. Quando uma coisa está errada, qual é o jeito certo de trabalhar essa situação? Que o Senhor Deus, na sua misericórdia, encha você de vida, de poder e de ação, e que sejamos os novos Esdras no meio do povo de Deus hoje. Ao levantar os muros, ao ajudar para que as coisas sejam levantadas, renovadas, restauradas, para que o povo entenda quem são, que povo que é diante do Deus Altíssimo. Eu vou orar com você. Santo Deus e amado Pai, as histórias do passado servem como não só lembrança, mas certeza absoluta de que Satanás trabalha, mas o Senhor sempre vence. Que se o Senhor tiver pessoas dispostas a se entregarem a Ti, o Senhor se levantará no meio do povo e sua honra será diante de todo o universo, feita e sendo vista, Senhor, diante das pessoas. Queria te pedir que essa pessoa que está ouvindo e eu também possamos receber a Tua bênção para que a gente nunca venha deixar os Teus caminhos ou sejamos de alguma forma usados pelo inimigo. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você e até amanhã. Amanhã vamos estar juntos de novo, se Deus quiser. Um abraço.